completamente vazia a casa. Gente grande nunca vai ser pego, pode confiar em mim. Você provavelmente não sabe o que é um hacker. Essa palavra pegou uma conotação negativa e todo mundo acha que um hacker é um criminoso. Não é assim que as coisas funcionam. Em toda profissão tem aquele cara aplicado, aquele cara que trabalha com ética. Eu acho que você não sabe, mas se todo hacker fosse um criminoso, esse mundo já estaria de cabeça para baixo. Por isso, foi preciso diferenciar e criar uma categoria que deixasse claro que existem sim hackers criminosos. Verdadeiros profissionais que tiram milhares de reais dos bolsos de pessoas físicas e empresas. Esses criminosos são conhecidos como Black Hat, ou Chapéu Preto em português, claro. Nesse guarda-chuva de crimes cometidos na internet, as fraudes de cartão de crédito são uma das ações que mais levantam dinheiro. E os hackers escolheram um nome até que bonito para o ladrão que faz isso: Carder. O Carder não tem dó, e o cara faz vítima sem critério de idade. Meu telefone tocou, estava lá embaixo. Aí minha filha chamou que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Aí eu vim, era um senhor, falou que era da Caixa, segurador Caixa. Aí eu conversei com ele bastante, ele falou que fez R$1.000 de compra e tentou tirar mais 800 mil em dinheiro. Aí eu falei para ele que eu tenho 2 semanas que eu não saio de casa, que eu estou doente, como é que fez compra? Eu fiz compra. Não foi eu que fiz compra. Daí ele falou, tem 10 minutos que você fez a compra. Eu falei, não foi eu, que eu estou aqui em casa e não tenho saído de casa. Eu estou viajando com a minha família, fomos para Foz do Iguaçu. Todas as compras que nós fazemos no cartão de crédito, elas chegam no celular, por SMS. No momento eu não estava com meu celular na mão, mas meu pai questionou a respeito de um valor que tinha sido uma tentativa de compra no cartão, né? Através da PSN, que é a plataforma de jogos da Sony e tudo mais. Aí, rapidamente já entramos em contato com o cartão e fizemos o bloqueio. E o setor de fraude da Sony já entrou em atividade, já fez o bloqueio, o desbloqueio da minha conta, porque quando você faz o bloqueio de uma compra, eles bloqueiam sua conta. Aí eles já fizeram o desbloqueio da conta, já captaram a fraude e identificamos que era lá do Oriente Médio. Aí ele falou para dar o endereço, conversou para marcar tudo que está acontecendo lá, né? Aí, ao mesmo tempo, ele já saiu, já passou o telefone da Caixa, que era mandar eu falar com a moça da Caixa, que eu estava levando, que era o meu cartão estava branqueado, estava, como é que fala? Clonado. Daí ela falou, então eu mando o motoboy tirar aí o cartão, que tem que levar para fazer investigação. Aí você escreve uma carta, põe teu endereço, e põe no envelope e manda os cartões dentro e manda para mim. Que eu mando o motoboy chegar aí. Mas você não sai do telefone durante o motoboy chegar, deixa eu ligar direto. Aí foi o que a gente fez, né? Aí durante ele não chegou, eu nos desliguei o telefone. Aí quando ele chegou, ele falou, Dona Marieta, cheguei. Aí falou a senha. Aí eu fui, peguei o cartão, já estava tudo no envelopinho, fui lá, entreguei para ele e fui embora. Isso, assim, gera uma dor de cabeça muito grande, né? Uma situação bem chata, porque você tá vulnerável, não tem uma forma muito concreta de defesa ali. O cara pegou seu cartão, em algum momento ele vai te prejudicar. Impotente, né? Exatamente. Os bandidos se dividem em 2 grupos. Aqueles que invadem bancos e lojas online e roubam dados de clientes. E aqueles que compram dados pessoais de brasileiros na Deep Web. Aquela internet que todo mundo define como mais profunda. Esse primeiro grupo, aliás, é raro. Cerca de 1% da bandidagem se enquadra no parâmetro Carder, que sabe hackear. 99% dos Carders compram os dados online e reutilizam em golpes pela internet. Com esses dados na mão, esses caras, que são conhecidos como peixes pequenos, realizam diversos golpes que envolvem desde o envio de e-mails falsos para conseguir depósitos, até a implementação de quadrilha para roubar cartão de crédito físico.
como esse da Marieta que você viu agora. Comercialização ocorre muito em redes sociais, como Facebook, WhatsApp, mesmo Instagram. As pessoas conseguem serem acionadas por essas redes sociais para que consigam fazer essas compras de cartão de crédito. E variam os valores dos cartões conforme o tipo do cartão. Se é um cartão Gold, um cartão Platinum, um cartão Black, porque tem a variação do limite daquele cartão de crédito. O preço varia. Eu diria que um cartão com um limite menor estaria em torno de uns R$80, sendo que um cartão Black, que tem um limite maior, estaria em torno de R$150, R$200. Mas tem até promoções, tem fraudadores que fazem promoções. Você compra um pacote de 10 cartões com determinado tipo de classificação, Black ou Classic, e você consegue ter um desconto ali. Então existe algumas promoções entre eles também. Os caras que vivem no caute, nós que eu corre, os bicos se espalham, a biblioteca no bote, tá russicana, tá pago assim, a vida tá mansa, a vida tá mansa. Aí, vou falar um negócio pra vocês. Tem vida mais barata. Mas não presta não. A ostentação é curioso, né? Porque é uma faceta da personalidade humana, né? Em alguns um pouco mais, outros um pouco menos. É aquela necessidade que o ser humano tem de se autopromover. Então, nós começamos a entender isso um pouco melhor a partir do momento que começamos a nos deparar com condutas como esta. É um pouco da sociedade de consumo, né? Então a gente está num mundo em que valoriza-se muito o que a pessoa tem, né? Não necessariamente o que a pessoa é e quais são os valores, né? Então isso é algo preocupante e eu acho que essa busca, né, de algo que poderia levar muito tempo para se ter e essa tentativa de pertencer a uma sociedade que está muito longe da realidade, eu acho que é esse tipo de situação que faz com que esses jovens, né, em geral, eles busquem essas formas de crime, né? Então a gente começa a perceber que esses indivíduos, alguns deles, saíram de uma situação muito humilde e de repente começa a abrir para ele um mundo novo, um mundo onde ele vai ter acesso onde ele nunca teria acesso, né? O que eu estou falando de carro importado, de poder descer agora para o Guarujá e no Ilha Porchá e pedir isso ou aquilo. Então ele acaba tendo esse tipo de comportamento de ostentação. É curioso porque, obviamente, demonstra que eles têm orgulho, né, de cometer seus crimes e não só isso, mas em usufruir dos proventos desse crime, que é a chamada fase do exaurimento, que vem após a consumação. Então, a consumação é quando o criminoso consegue aquilo que ele está buscando. E o exaurimento é quando ele faz uso efetivamente daquilo que ele conseguiu com a sua conduta criminosa. Muitas vezes, jovens são atraídos para esse crime no mundo virtual. Porque muitas vezes sem perspectiva de carreira, de emprego, e vendo o sucesso de outras pessoas e ostentação em redes sociais, são atraídos. E aí, com investimento baixo, que pode rondar em torno de R$80, R$100, R$300, faz a compra desses cartões e começam ali no mundo do crime, né? Então é um cara que está começando a entrar em fraudes envolvendo cartões no mundo eletrônico, né? Um cara pequeno diria uma semana de uns 20 a 50 mil reais, se tem bem êxito e reputação. Aí ele começa a escalar a operação. Então o cara compra ali 1, 2 cartões, agora vai comprar 3, 4. Então começa a aumentar. E cada vez que ele começa a ter êxito, ele começa a aumentar a operação dele, né? E a ideia também ele começa a chamar outras pessoas também. Isso daí é um costume, né? Faz parte desse ambiente criminoso. Mas posso te garantir que os bons não fazem isso. É uma minoria e são os mais embaixo. Os grandes
não tem esse comportamento não. Ele não é um criminoso violento. Ele justamente não está na rua porque ele não optou por esse... A gente tem dois tipos de criminalidade quando a gente vai para a rua, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aquela criminalidade ordinária, o criminoso de rua, pega um transeunte, rouba um celular, rouba dinheiro em saidinha de banco, a mão armada e tudo mais. E nós temos aquela criminalidade ainda na rua, né? Mas uma criminalidade organizada, que são esses grandes roubos com emprego de explosivo tal, por criminosos com uma certa experiência, mas ainda que optam pela violência. O cyber não. Ele é um indivíduo que não quis optar pela violência. No entanto, a não violência que ele não leva para as ruas, ele causa um impacto muito maior na vida das pessoas do que talvez aquele ladrão. Então tem o criminoso que é o cérebro, né, de toda operação, que em geral ele não aparece e é difícil de prender, né? Porque ele só coordena, então ele não tem as digitais dele, né, entre aspas, assim, em nenhuma das fraudes, né? Existe uma equipe que é a equipe que clona os cartões, ou que invade sites, né? Então é responsável pela coleta dos dados que vão ser usados para uma fraude futura, né? E tem os usuários desses dados que vão confeccionar cartões ou que vão utilizar esses dados para compras na internet, né? Que são, em geral, né, dentro dessa cadeia toda, os laranjas, né? Então, aqueles que são os que vão ser menos remunerados dentro da cadeia toda. Nós temos desde aquelas pessoas que estudaram para isso e por algum motivo, num determinado momento, não encontraram uma alocação no mercado e viram que com esse conhecimento, com essa técnica que ele tem, ele consegue ganhar mais dinheiro, então ele parte para esse lado, até aquele molequinho que não tem nem a formação, né, universitária nem nada, mas às vezes conhece muito mais do que aquele que frequentou a universidade, porque nós estamos partindo hoje de uma geração dentro do computador. Então a criançada cresce desde... O meu filho mexe muito melhor, tem 7 anos, mexe melhor com o computador do que eu. Ele entende. Por quê? Porque ele arrisca mais, ele cresce com isso nas escolas. Então tem essa molecadinha também. Para descobrir o CVV de um cartão, muitas vezes eles utilizam bots, né? São robozinhos automatizados que ficam em diversos sites de e-commerce testando se aquele CVV é válido ou não. Então, com esse brute force, eles tentam obter, muitas vezes utilizando transações com valores baixos, né? Baixos muitas vezes de R$100, R$50 para não serem detectados, e se essa transação é válida, ele vê que foi aprovado aquela transação, então o cartão é válido, então tentar um outro tipo de fraude para obter maior, para utilizando aquele cartão que está comprometido. Antes as pessoas tinham que se preocupar com olhar para os lados, ficar atento a alguém abordá-la e etc. Hoje em dia a gente tem que ficar atento à pessoa que está lá do outro lado do mundo muitas vezes e está conseguindo te atingir mesmo que a distância, né? É o home office dos criminosos. Esse é um bordão curioso, o home office do crime. Acho que por isso esse 1%, que é recheado de peixes grandes, seja mais difícil de ser pego. Eles não ostentam e trabalham na miúda. Um desses caras é o Gods. O Gods é um hacker que já vazou muito dado de empresa privada para a imprensa. Ele também já me enviou muitos vazamentos para serem publicados como reportagem, mas nunca revelou a sua identidade. Por isso, ficamos surpresos quando ele topou gravar a entrevista. O que você vai acompanhar agora é o depoimento real de um hacker que invade sistemas e pratica golpes de card. Tô pronto, sim, cara. Pode ir, beleza? Obrigado por falar com a gente, Gods. A gente queria entender mais como é que é o seu lado aí, do lado do card. Que tipo de golpe que você costuma cometer na internet? Eu pratico golpe de carding e venda de DB e de CC. No caso, eu sempre trabalhei no supermercado e eu era muito curioso sobre como as coisas funcionavam. Como o pessoal passava o cartão, como a conta era processada, como a compra era enviada do servidor, como tudo era criptografado. Aí eu fui buscar saber. Porque a maioria dos carders pegam seus cartões na internet, invadindo sites e bancos de dados. DB é banco de dados, onde ficam armazenados os cartões de crédito. Segundo a ISO atual,
É proibido se armazenar um cartão de crédito sem permissão da empresa que regula isso, que faz os ISOs. E CC, o apelido para cartão de crédito, ou Info CC, CC Full, CC Gerada e vários nomes. Quantos cartões de crédito, quantas trilhas, contas você lida por semana? 200, 300 mil CCs. A gente vende em quantidades enormes, porque a gente invadia site grande, sabe? E a melhor época foi em 2016, que a gente tinha um backdoor na Netshoes e tava vazando cartão de lá. E a gente ia CC de quilo mesmo, que tinha um Walls Amazon, vazando todos os dados do cartão. Aí como o mercado não queria pagar caro, a gente tá vendendo cartão para de moeda. Quanto de dinheiro você levanta por semana? 100, 200 mil reais, mas porque eu sou peixe pequeno. Em média, um peixe grande levanta quanto dinheiro? Por semana ou por mês? Por mês. 10, 20 milhões. E o que você faz com o dinheiro que você ganha? Já que você não pode declarar imposto e essas coisas. Quem diz que não pode declarar? Hoje em dia o Bitcoin tem uma falha. Podem falar que você comprou tipo 100, 200 Bitcoins em 2011 e hoje você tem uma renda de 10 milhões, 20 milhões guardados por aí. Então você tem um dinheiro limpo, você pode fazer recibo falso, você pode fazer... Com dinheiro você faz tudo. Mas o meu dinheiro eu guardo em Bitcoins e tenho uma vida normal. E como que você consegue esses dados de cartão de crédito? Você encontra na Deep Web? Como é que isso acontece? Invadindo bancos de dados, invadindo pontos de venda. Se passou seu cartão de crédito, alguém pode ter um capacetinho escondido com câmera. Alguém que trabalha na área do financeiro pode tirar foto do seu cartão da frente e verso. Você pode cair numa página de phishing, numa botnet, que vai desviar seus dados. Você pode cair num trojan, que vai pegar seus dados também. Alguém pode invadir um site que você fez uma compra recente, vão pegar no banco de dados sua compra. Alguém pode invadir um site legítimo, colocar um caixa 2 para desviar sua conta e pegar seu cartão. Alguém pode colocar um gato na máquina do banco, que é um chipzinho que você coloca na máquina da ATM para clonar seu cartão. Alguém pode colocar um gato no ponto de vendas. Alguém pode pegar do ponto de vendas e desviar, fotografar a transação, Crédito. É débito. mais umas milhares de formas que existem para clonar cartão. A polícia tenta trabalhar tanto no home office quanto na repressão, né? Esse que é o problema. Só que se a polícia tivesse os mesmos mecanismos de pesquisa, de busca que esses caras têm, ia ficar muito mais complicado para eles, né? Porque ia ser muito mais efetiva a produção da defesa ali. Temos alguns equipamentos, estão sendo comprados alguns equipamentos, mas eu posso te falar que hoje o Departamento de Inteligência conta com um equipamento que nos favorece nessas investigações. Tanto que essa parte de cyber, essas grandes fraudes, estão sendo descobertas, mais operações virão, mais fraudadores serão presos e mais bens serão recuperados, né? Então, nós hoje contamos, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, no que tange a equipamento de inteligência, é uma das mais bem equipadas do país. Quando vocês vão para uma operação, acontece algum imprevisto? Sim, com certeza. Às vezes acontece imprevisto, mas a gente sempre dá um jeito de sair da melhor forma. Cada operação a gente faz diversos dias antes, o local, tira foto, acompanha, para evitar os imprevistos. Normalmente, operação de cybercrime, quando vocês vão recolher eletrônicos e conversar com gente que cometeu fraude eletrônica, é uma operação mais tranquila ou também ela é mais tensa? A gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado da porta, tá? Pode ser um colecionador de armas, pode ser qualquer pessoa, então a gente sempre mantém o mesmo nível de qualquer tipo de operação, seja de tráfico de drogas, de roubar bancos. Tem hacker que comete esse crime porque acha que nunca vai ser pego. O que você acha sobre isso? Eu acho que ele pode até pensar isso, mas a gente sempre pega. Quando você vê alguma operação policial que prendeu fraudador, que prendeu carder, você não fica com mais medo? Não, peixes pequenos. Gente grande nunca vai ser pego, pode confiar em mim. Peixe pequeno não tem 60 carros dentro de um galpão e não compra Lamborghini. Peixe pequeno anda com o tênis de R$1.000 com aquela platina no peito. É isso, peixe pequeno. Peixe pequeno não tem avião, não tem fazenda no Mato Grosso, não tem jet ski e não tem 60 carros. Não frauda em uma fraude
tal, bobeirinha, um banco só em 8 milhões. O problema é que eles gostam de se esconder no anonimato, então eles usam muito disso. Ah, Deep Web ninguém pega, eu me escondo aqui ninguém me pega. Nós pegamos. São Paulo, setembro de 2019. A Polícia Civil colocou em prática a Operação Estorno. Eles foram atrás de uma quadrilha de carders que levantou 14 milhões de reais na clonagem de cartões de crédito. Era para acontecer 7 prisões, mas foram 5. A mídia soltou a notícia muito cedo e parece que um casal conseguiu fugir. Os caras saíram 4 da manhã da delegacia para pegar carder nas cidades de Suzano, Guarulhos, São Vicente, São José dos Campos e São Paulo. E não foi só peixe pequeno, não. A polícia pescou gente grande nesse dia. Polícia! Abra a porta! Minha convicção foi de que o que eles praticaram foi um furto mediante fraude, então, portanto, trata-se de um furto qualificado, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão. O problema é que, em razão de uma série de outras circunstâncias, o meu entendimento foi de que houve um concurso de outros crimes. Então, inicialmente, em razão de eles praticarem isso com mais de 4 pessoas, há ainda o concurso, então, do crime de organização criminosa, que prevê pena de 3 a 10 anos. E, como nós falamos anteriormente, nós temos o momento em que eles adquirem, de que eles conseguem executar a fraude e adquirir os créditos e converter em dinheiro, e posteriormente a ocultação desse dinheiro para que eles possam usufruir desse dinheiro. Que o que aparentemente parece um exaurimento do crime, na verdade constitui-se em um outro crime autônomo, que é o crime de lavagem de dinheiro. A partir do momento que eles forem denunciados, na fase processual, o juiz vai considerar todas essas condutas e eventualmente arbitrar aí um quantum de pena para cada um deles, na medida que cada um tenha a sua culpabilidade estabelecida pelo juízo. Caralho, chama o advogado, meu irmão. Eu não sei o que é, mas pô, Estelionato. Segundo o Código Penal brasileiro, estelionato é obter para si ou para outro vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. É nesse crime que a maioria dos ladrões digitais acabam enquadrados. A pena é de 1 até 5 anos de prisão. Segundo a polícia, isso é pouco e compensa. A legislação não está acompanhando a evolução do crime. A legislação ela é muito fraca com relação a algumas modalidades de crime. Eu acho que ela precisa ainda evoluir na mesma medida que o crime está evoluindo. Então nós não podemos tratar esses golpistas que lesam às vezes o sistema financeiro, pessoas em milhões, como um simples estelionatário daqueles antigos, que fazia o golpe do bilhete premiado, enfim, né? Eram golpes bem simplórios. Hoje nós temos uma pessoa que trabalha de uma forma mais elaborada. Nessa operação Estorno, tiveram 2 irmãos que levantavam milhões e acabaram sendo pegos. Por que você acha que eles foram presos se eles levantavam esses milhões de reais? Vacilo. Provavelmente, eles planejarem dinheiro, planejarem correntes, e chamam muita atenção, e a atenção é conta do producente. Devem ter deixado passar algum IP, devem ter vacilado, pensando, vou pedir um iFood com cartão clonado que hoje não dá nada. E acabou que deu. Porque às vezes está muito grande, você pensa que você é invencível, invisível, você é Deus, mas você não é. Todo mundo está sujeito a rodar. A gente fica muito tenso, nervoso com a situação, porque a pessoa não tem nem a coragem de olhar na sua cara, né? Uma coisa que é difícil você pensar que uma pessoa está
milhares de quilômetros de distância conseguindo prejudicar você, né? Nunca vou saber quem fez, então é bem chato isso, porque você tem aquela sensação de impunidade, né? Ele tá fazendo, mas será que ele vai sofrer as sanções? A senhora sente raiva deles? Não, a gente põe eles na mão de Deus, né? Uma serva de Deus não pode ter raiva de outra pessoa. Mas você nunca sentiu pena ou dó de usar os dados de outras pessoas físicas? Não, pena é relativo, porque ninguém nunca sai prejudicado com isso, sabe? Quem sai são os bancários são bilionários. Eu não dou bola pra eles. Hoje eu tenho um cara que ele entra no sistema, ele hackeia e numa falha de um sistema bancário qualquer, ele lesa aquela instituição bancária e vários clientes daquele banco em 100, 200 milhões de reais. Eu estou falando de um montante muito grande para a gente encarar isso como um simples estelionato, um simples golpe. Então, acho que é o momento de ter essa evolução. Senão, o cybercrime vai aumentar muito, porque começa a valer a pena. Valeu a pena, o criminoso vai. E criminoso é aquele cara que quer o mais fácil. O que é mais fácil? Trocar tiro na rua com a polícia ou dentro da sua casa conseguir 10 vezes mais o valor dessa troca de tiro na rua? É dentro de casa. Então a gente tem que fazer o quê? Que ele saiba que ele vai ser responsabilizado. E responsabilizado duramente pela lei. A bandidagem encontrou na internet uma nova morada. Os caras são ligeiros e sabem que é melhor arriscar todas as fichas atrás de um computador do que puxar o berro na rua. Será que falta pouco tempo para as ruas ficarem vazias e todos nós ficarmos reféns de criminosos digitais? A polícia e as empresas ainda lutam com o que podem, mas será que eles têm o que é preciso? Como você luta contra um fantasma? A prevenção é o único caminho ou nosso modelo de sociedade está envenenado? Eu não sei. Se você tivesse a resposta, parceiro, conta pra mim. Quem é que paga essa conta? Quem paga a conta da fraude pode variar, né, dependendo do tipo de transação, dependendo do método de autenticação que foi aplicado, mas em geral ou o emissor, né, ou o credenciador e o comércio é que acabam, né, um ou outro ficando com essa fraude, tá? Não necessariamente, né, isso exime o portador, né, do cartão de alguma responsabilidade financeira caso haja uma negligência, né, no manuseio desse cartão, desse método de pagamento que foi concedido pelo banco, talvez também uma falta de zelo com relação à própria senha, né, que vai fazer com que a transação ela possa ser validada pelo emissor e garantir que houve uma participação desse portador na transação. Na maioria das vezes, para o cartão ser clonado, a falha do cartão ser clonado é do banco, totalmente. Porque o banco não pode autorizar uma compra de... Você mora em São Paulo, a compra foi feita no Rio de Janeiro, sendo que você comprou ontem uma Coca-Cola em São Paulo. Aí do nada você comprou uma TV de 4 mil no Rio de Janeiro. De quem que é a culpa? Do banco, obviamente, isso aí é fraude. Se passou essa transação, você faz um BO, o banco é obrigado a te devolver isso aí. A conta tinha que levar 13.800 reais. Em nome de Jesus, eu vou ter em mão, que eu quero provar para o banco que eu não sei ler, mas se não tem eles por mim, mas tem Deus por mim, Deus vai me dar força e eles vão devolver. Se está falando 11 mil, eu tenho certeza que eles vão devolver tudo. Em nome de Jesus.